Esse fonezinho Bluetooth é muito melhor e mais barato do que o AirPod da Apple, e é sobre ele que vou falar agora. Estamos agora na era onde os celulares estão vindo sem entrada para fone de ouvido. Isso, cara, é inevitável. Por que isso está acontecendo? É muito simples de entender. Quando a Apple começou a tirar a entrada de fone de ouvido, ela começou a vender aquele AirPod, que era aquele fonezinho Bluetooth que vinha numa casezinha. E você pode até pensar que isso foi uma estratégia, né? Eles criaram um problema e venderam uma outra solução como um outro produto. Quando outras marcas de celulares começaram a tirar a entrada para fone de ouvido, elas começaram a vender esse mesmo acessório, ou seja, criaram a sua versão do próprio fone Bluetooth. O que é bizarro é que elas vendem esse acessório como um aparelho muito caro. E aí outras empresas chinesas começaram a fazer as suas versões baratas. Por isso que eu tenho o Quest T5. Esse aparelho aqui, cara, é muito mais barato e funciona muito melhor do que vários fones Bluetooth que eu já usei. Eu sou um cara que malha, eu corro bastante, suo bastante e eu usava esse aqui que era o Viverloop da Motorola. Como você já sabe, eu tenho uma experiência muito ruim com aparelhos da Motorola e esse aqui, cara, chegou num ponto onde um dos lados não funcionam. E a bateria dele era meio ruim, tipo assim, eu conseguia normalmente usar ele por 2 horas e pouca, e eu malho geralmente umas 3 horas e meia, né, porque eu faço muito aeróbico e tal, preciso emagrecer. Então, porque eu ficava tanto tempo malhando, chegava uma hora que o fone ficava alertando que a bateria tava acabando. Então, eu fui optar por outras marcas e eu encontrei essa aqui. Esse aparelho, cara, ele funciona que nem um AirPod da Apple. Ele vem numa caixinha, uma casezinha que carrega, você pode carregar ele aqui. A carga dele, cara, pra você ter uma noção, ela é muito duradoura. Tanto que quando eu levei ele pra poder malhar, eu malhei às 3 horas e pouca, tranquilamente. Eu fiquei até mais tempo, porque eu tava respondendo comentários numa esteira. E esses dois fonezinhos aqui, que são iguaizinhos ao AirPod, é uma mistura do AirPod comum com o Pro. E eles conseguiram ficar o tempo inteiro comigo de boa. É interessante que na caixa diz que a carga deve durar pelo menos umas 5 horas, mais ou menos. Só que comigo ele durou umas 4 e pouca, que foi quando eu percebi que tava ficando tempo demais, né? Esse fonezinho, ele funciona bem. A qualidade dele eu achei ótima. E tem uma parada que eu acho o diferencial. O fone da Apple é exatamente como este aqui. Ele tem essa entrada, o AirPod comum. E esse fone, cara, me incomoda porque ele tem uma facilidade pra cair sem menor esforço. Esse aqui já é um pouco diferente. Apesar de ter uma forma bem parecida, ele tem, cara, essa cápsulazinha aqui que encaixa no ouvido e fica melhor. Pra mim é ótimo assim porque eu consigo correr e tal e ele não vai cair de maneira alguma. É muito difícil ele forçar pra cair. Eu tenho um tique nervoso que eu fico mexendo a orelha e isso, cara, acaba meio que forçando o fone a acabar caindo. Só que aqui ele demora muito pra acontecer. Na Apple, poxa, era difícil. Por isso que eu não arrisquei pegar o AirPod comum, porque, cara, eu iria ter esse problema a qualquer hora. Imagina que eu tô ouvindo uma música no fone de ouvido e tal, e aí eu tenho que correr pra poder ir atravessar a rua no sinal, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro você tem que correr bastante. Correr atrás pra pegar ônibus é a coisa que eu mais faço. Então, eu imagino que eu iria perder o AirPod dessa maneira. Então, cara, adaptar pra esse aqui funciona bem. Eu gosto da qualidade do áudio, a bateria dele carrega muito rápido. Sem brincadeira, é parada tipo de eu nem precisar me preocupar com ele, porque assim, a bateria desses fonezinhos aqui carregam bem rápido, cara. E ele tem um LED que mostra exatamente quanto de bateria já carregou. Eu vou ser bem sincero com você, eu tô há uma semana sem precisar carregar essa case. E eu, pelo menos, eu botei ele pra carregar e eu coloquei os fonezinhos aqui dentro todas as vezes que eu deixei de usar. Porque, tipo, eu não esperei chegar no final da bateria. De verdade, eu não esperei mesmo, porque eu simplesmente usava, depois guardava na casezinha e ele carregava. Só que eu tô há uma semana sem carregar essa case. E isso aqui é uma vantagem, porque eu não preciso me preocupar tanto com bateria. Na verdade, até esqueço que eu tenho que carregar esse troço, porque alguma hora a bateria vai acabar. Mas, cara, eu tô falando de usar uma semana inteira sem carregar essa case. Então, se você quiser viajar por alguma razão, você vai poder levar ele aqui de boa e vai acabar esquecendo de carregar, porque ele tem uma bateria que consegue carregar os fones de boa. Então, acho que eu encontrei aqui o melhor fone de ouvido, que é o estilo AirPod, que custa R$100 ou até menos. Então, cara, se você quer algum fone de ouvido, deixa o link aqui na descrição, porque eu acho que esse aqui é o melhor. Se você usa um aparelho da Apple, por exemplo, ou um topo de linha de qualquer Android, é bem capaz que alguns fones tenham um certo delay pra funcionar. Quando eu ligava esse Viverloop aqui, que era o fone da Motorola, ele meio que travava ou às vezes não era reconhecido no iPhone, cara. E isso também aconteceu com vários Xiaomi que eu já testei aqui no canal. E tipo assim, não era de delay de não reconhecer, ou ele reconhecia, só que até funcionar demorava alguns minutos. E
quando eu botava uma música, tipo, ficava sem som, porque ele ficava travando, como se tivesse alguma interferência. Só que o celular tava do lado do fone de ouvido. É bizarro, tipo, tava no bolso aqui e o fone tava ligado e não tocava a música. Demorava algum tempo até ele conseguir sincronizar direitinho. Com esse fone de ouvido aqui, cara, é quase que automático. Se eu tiro ele da caixa, ele já liga na hora. E quando eu ponho no ouvido, já é só preciso botar aqui a música no play que já vai funcionar. E tem uma outra, não sei porquê, mas a nova moda é que eles tenham pelo menos um sensor de pressão aqui ao lado. Quando você fica apertando ele, você pode ativar funções tipo play, pause, avançar uma música, voltar uma música. Isso funciona. Eu não consegui configurar para diminuir o volume porque eu testei ele usando um aparelho da Apple. Mas você também pode usar ele para, por exemplo, tirar fotos enquanto você clica. Isso é da hora, eu achei maneiro pra caraca. Só uma pena que ele não pode ser configurado em aparelhos da Apple, mas no Android você pode sim configurar para outras funções, como por exemplo abaixar ou aumentar volume. Mas é uma parada que só Android tem, então é uma vantagem se você usa aparelho Android. Cara, esse aqui pra mim é o meu grande achado, é uma marca totalmente desconhecida, assim, é da China, cara. Depois que a Apple começou a fabricar coisas na China, a China começou a replicar a tecnologia dela e chegamos num ponto que um fonezinho desse aqui de R$100 consegue custar e funcionar melhor do que um fone da Apple que custa mais de R$1.000. É o melhor custo-benefício, cara, de verdade. Meu amigo, se você quiser comprar, o link tá aí na descrição. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.